Notícias. Oferecimento. Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Prazo para adesão ao Simples Nacional termina nesta quinta-feira. Segundo a Receita Federal, não haverá prorrogação. Domingo, concurso da Polícia Rodoviária Federal. Uma disputa bastante acirrada. Daqui a pouco a gente vai debater também essa questão. Histórias em quadrinhos. É o dia. Você ainda está lendo as histórias em quadrinho? Como destaque também, a população da Zona Norte reclama da irregularidade na coleta de lixo. Semáforos são instalados na área urbana de Marília. São os novos semáforos. Daqui a pouco você confere também as últimas informações de Brumadinho. O número de mortos já passa de 100. E ainda, expectativa para a economia nesse primeiro trimestre. Será que vai haver reaquecimento? O planejamento é essencial para o controle do orçamento doméstico. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. A gente começa falando sobre educação ProUni, inscrições a partir, atenção, desta quinta-feira. A matéria é importante para os universitários. O programa ProUni é um programa de sucesso que permite ao jovem que vem da escola pública ou da escola privada na condição de bolsista integral ter uma chance de acesso ao ensino superior. E quais são essas formas? Quais são os tipos de bolsas ofertados? São bolsas integrais e bolsas parciais de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até 1,5 salário mínimo. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até 3 salários mínimos. Então, quem já tem curso superior não pode participar do ProUni. De fato, o ProUni é destinado para brasileiros sem diploma de ensino superior. E são 2 processos seletivos? Geralmente, o Ministério da Educação publica 2 edições ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. E o que acontece se o estudante comprovar que a renda dele aumentou? Ele tem que realmente comunicar ao MEC? Ele perde a bolsa nesse caso? O Ministério da Educação orienta que esse aumento de renda não seja algo exorbitante, mas que se o estudante, porventura, consegue um estágio, alguma renda que justifique, junto com o percurso acadêmico dele no curso, na instituição, isso não é problema. Sempre estará sob análise da faculdade. Então tem a chance de não perder a bolsa, né? Tem a chance, desde que não seja algo incompatível com a sua condição. Mesmo porque tem que dar oportunidade para realmente quem precisa, né? Exatamente. Desde quando esse programa foi criado? O programa existe desde 2005 e até hoje o Ministério da Educação atendeu quase 2 milhões de jovens. Em que necessidade surgiu esse programa? O programa é um instrumento de acesso ao ensino superior, especialmente para os estudantes que frequentam a escola pública ou aqueles que frequentaram o ensino privado na condição de bolsista. Então, é um programa que procura conciliar mérito com necessidade social. Tá aí. Neste ano, o ProUni oferecendo 244 mil bolsas em 1.240 instituições. Então, confirmando, você teve aí a explicação, ProUni, a partir desta quinta-feira, a inscrição.
E será deste domingo o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. A prova irá acontecer deste domingo a partir de 14 horas para os inscritos aqui dessa região em São Paulo, capital. Prova objetiva, prova discursiva. Atenção, terão duração de 4 horas e meia e serão aplicadas a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, deste domingo. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de pelo menos 1 hora. Estamos recebendo Policial Rodoviário Federal Lourenço. É o nosso convidado especial. Lourenço, boa noite. Olá, boa noite. Há quanto tempo na Polícia Rodoviária Federal? Estou há 24 anos. Sempre na região de Marília ou não? Na realidade, eu sempre fui lotado em Marília, apesar de algumas atividades serem realizadas em outros locais, inclusive em outros estados. O que falar com relação à carreira? O Policial Rodoviário Federal. A carreira da Polícia Rodoviária Federal, ela é muito ampla em suas atividades. Então, não é só o policiamento nas rodovias federais, mas também nós temos outras, como, por exemplo, atividades fora da PRF, como palestras de trânsito em outras instituições, e nós também realizamos apoio a outros órgãos. Nós estamos, inclusive, fazendo um apoio ultimamente naquele desastre que ocorreu em Minas Gerais, né? Bem, como é o dia a dia de um policial rodoviário federal, Lourenço? O policial rodoviário federal em si, ele realiza o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. O patrulhamento, a fiscalização e também o policiamento no sentido de coibir ilícitos criminais e também, no caso de fiscalização, os ilícitos administrativos, que são as infrações de trânsito. Bem, a graduação, a progressão da carreira, ou seja, é claro, sempre a valorização do profissional. Com isso, ele vai tendo a sua carreira também gradualmente, falando sobre isso. Pois bem, a Polícia Rodoviária Federal, ela é um cargo único. Apesar disso, nós temos funções gratificadas atualmente, que é o desempenho de atividades de chefia. É uma remuneração simbólica, mas o importante é que todos os policiais eles têm oportunidade de, ingressando na carreira da PRF, chegar à diretoria, ou seja, ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Bem, esse concurso aí era muito esperado, bastante concorrido. O que falar também a expectativa para ele, afinal de contas, o número de inscritos foi grande, não apenas para o estado de São Paulo, mas também para outros estados no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Lourenço. Realmente, nós tivemos mais de 129 mil inscritos, são 500 vagas e acredito que ainda esse ano nós vamos ter novidades em relação a outros concursos. Espero isso. O nosso atual diretor ele busca novos concursos para que o quadro seja reforçado, considerando que ainda estamos com déficit de pessoal. O que é preciso para ser um policial rodoviário federal? O policial rodoviário federal, para ingressar na carreira, precisa ter nível superior, em qualquer área de nível superior reconhecido pelo MEC. E passar no concurso público, realizar as atividades na academia, que é uma parte do concurso, e posteriormente o ingresso na PRF. Tem um período de 3 anos, que é o estágio probatório, onde já estará na atividade fim e será avaliado nesse período. Alguma dica aí especial para quem vai fazer a prova neste domingo? Sem dúvida, como qualquer prova, ela é disputada. A melhor dica é calma. Chega com antecedência no local e tenha calma ao realizar a avaliação, a prova, né? Bem, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. A Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho permanente de prevenção à violência nas rodovias. Falando sobre ele, inclusive aqui na nossa região, na BR-153. Lourenço. Sem dúvida, nós somos muito atuantes nesse aspecto de coibir a criminalidade. Nós tivemos muitas apreensões na região. A Delegacia de Marília, que compreende os postos de Ourinhos, Marília
e Guaiçara, aqui nas proximidades de Lins, nós temos os policiais fazendo o patrulhamento e, na realidade, fazendo um trabalho amplo, coibindo a criminalidade, inclusive. E na região de Ourinhos nós tivemos muitas apreensões de drogas e foi um resultado positivo, porque nós tiramos ilícitos das rodovias e que seriam distribuídos para jovens, né, nas outras regiões. Há também uma preocupação com a saúde dos caminhoneiros. Inclusive, essa semana saiu uma estatística: 65% dos caminhoneiros brasileiros têm problema de visão. Periodicamente, a Polícia Rodoviária Federal, também com outros segmentos, participando de campanhas de orientação e educação. Comentando isso também, Lourenço. A Polícia Rodoviária Federal, ela realiza periodicamente campanhas no sentido de verificar como está a situação, a saúde do caminhoneiro. Isso é realizado em todo o Brasil. Na Polícia Rodoviária Federal, em Marília, nós utilizamos em conjunto o SES-SENAT em muitas oportunidades, como também faculdades aqui da região, para que profissionais de saúde nos auxiliem nessa análise, né, da verificação dos caminhoneiros. E quando existe algum caso mais grave, já encaminhamos diretamente ao hospital para prosseguir com um tratamento. Bem, os acidentes, maior parte, excesso de velocidade, o abuso? O excesso de velocidade, ele é um dos causadores de acidentes de trânsito. Mas também podemos acrescentar ultrapassagens locais proibidos, né? Como também o sono e a bebida alcoólica em alguns casos. A bebida alcoólica é um fator de risco muito grande, por isso que nós utilizamos de etilômetros, que é o equipamento que verifica se a pessoa está alcoolizada, periodicamente nas bases nossas, como também nas viaturas em policiamento. Bem, só para a gente concluir, Polícia Rodoviária Federal, vem aí o concurso, destaque final. Lourenço. Exatamente, o concurso ele é muito esperado, porque nós precisamos desses futuros policiais. E acredito ainda que nós teremos novidades com relação a mais vagas serem aprovadas, que é a busca da PRF, para que nosso quadro seja reforçado. Ok, obrigado ao Policial Rodoviário Federal Lourenço. Salário inicial em torno de R$10 mil. Boa sorte para você que vai fazer aí o concorrido concurso da Polícia Rodoviária Federal. Uma data que não pode passar em branco. É claro que com a tecnologia, histórias em quadrinhos para muita gente virou coisa do passado. Mas não é bem assim não. Muita gente preserva essa tradição. Confira essa matéria especial. Na casa do Ricardo, 2 dos 4 quartos têm as paredes forradas de quadrinhos. São quase 2.000 revistas e todo mês entram mais. Se fosse pegar tudo que eu quero mesmo, daria mais de R$1.000 por mês, tá? Mas na média fica em R$150, R$200 por mês. O fanatismo que já contagiou os filhos, ele mal consegue explicar. É um novo mundo, né? É um mundo diferente, é uma outra realidade, você viver a aventura, você viver tudo que eu vivi já, são 40 anos lendo quadrinhos, e é muito prazeroso, né? Todo mês abrir uma revista em quadrinhos e tá ali aquela nova história pra gente. Ivan, também colecionador e um dos fundadores da Comic Con, a maior feira de quadrinhos do mundo realizada no Brasil, compara os quadrinhos com o cinema. É um universo que abraça vários gêneros hoje em dia. Então a gente consegue encontrar quadrinhos sobre terror, fantasia, ficção, biográficos, autobiográficos. O dia 30 de janeiro comemora o Dia do Quadrinho Nacional. A data lembra a publicação da primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim, do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Ela saiu em 1869, na revista Vida Fluminense do Rio de Janeiro. 150 anos depois da publicação da primeira história em quadrinhos brasileira,
A produção nacional está repleta de artistas e revistas, mas ainda enfrenta a concorrência voraz dos títulos estrangeiros. Os quadrinhos importados, eles são impressos aqui no Brasil e distribuídos por grandes editoras que acabam chegando em vários pontos de venda. O quadrinho independente brasileiro acaba não tendo o mesmo alcance. Tem muitas editoras que já estão começando a publicar esses quadrinhos com bastante sucesso, inclusive com prêmios no exterior. Bruno é um dos muitos artistas brasileiros que desenham as HQs americanas. Ele recebe o roteiro e cria as ilustrações. Um sonho de criança realizado. É muito divertido, principalmente quando você recebe a revista, vê tudo impresso, colorido, sabe? Dá um orgulho, assim, e você sente, assim, você de 15 anos muito feliz. Agora o sonho dele é ter a própria HQ autobiográfica. A história dele está sendo criada junto com um financiamento coletivo. Esse apoio deles de falar e mandar mensagem é muito legal e ajuda pra caramba. Não, eu tenho certeza que vai dar certo, mesmo se for mentira. É legal ouvir eles falarem desse jeito. E você tem os famosos gibis em casa? Daqui a pouco você confere. Prazo para a adesão ao Simples Nacional termina nesta quinta-feira e, segundo a Receita Federal, não haverá prorrogação. Também a questão do orçamento, planejamento para se manter equilibrado o orçamento familiar. Concursos públicos, a procura continua grande. No mercado de trabalho difícil, o concurso significa segurança para os aprovados. A gente volta já já.